Boa noite, senhoras e senhores. Que prazer e que honra é para mim estar com vocês hoje para bater um papo com Lucas Banzoli. Enquanto o pessoal vai chegando na live, a gente vai batendo um papo rapidinho aqui antes de colocar o nosso amigo Lucas na tela junto com a gente, tá? Eu vou pegar inclusive o link, vou enviar aqui para o pessoal no grupo da Pirataria Adventista, que acho que é o único grupo que eu participo aqui no WhatsApp. Eu não gosto de grupo de WhatsApp. Então, Lucas Banzoli ao vivo no canal Vem Senhor Jesus. E vocês todos que estão chegando, sejam muitíssimo bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e vocês todos sejam sobre todos. Opa, muitíssimo bem-vindos. peraí, tem alguns sons saindo aí que não deveria. Pronto, já encontrei aqui a aba pecadora que está se imiscuindo na nossa live. Bom, já temos 12 pessoas ao vivo, vou esperar um pouquinho o pessoal chegando, tá? O canal Defesa da Fé Cristã já está aí desejando paz e graça, que Deus abençoe grandemente. Igualmente, Deus abençoe muito aí por aí também. Vão dando like no vídeo, vão compartilhando, porque hoje é dia de lançamento. Hoje é dia da gente comemorar aí um trabalho bem feito, um trabalho terminado, um trabalho divulgado, que tem que ver aí com o material A Lenda da Imortalidade da Alma, do Lucas Banzoli. O Sérgio Melo já está mandando um amém, um abraço para todo mundo. Muito bom, muito legal. Fiquem à vontade aí, a Mara também já mandando boa noite. Muito legal, galera. Já temos aí praticamente 20 pessoas na live, show de bola. Bom, então sem mais delongas, vocês sabem que aqui eu não gosto de enrolação. Eu trago aqui para o ambiente onde a gente está batendo papo, ele que é, né, o convidado central da noite de hoje, que é o nosso amigo e irmão Lucas Banzoli. Boa noite, Lucas. Como é que você está, meu amado? Boa noite, pastor Ezequiel. Boa noite, todo mundo do chat. Eu vou bem, e você? Tudo ótimo, pela graça de Deus. E aí? Tudo na paz também. Cara, esse ambiente onde você sempre grava aí, a sua casa, é o prédio, onde é que é Não, isso? é minha casa mesmo, é a parte de cima, no caso. Que legal, cara. Então você teve a casa do sonho de toda criança, né, cara? Exato. Hoje, a última vez que eu joguei nesse bolinho aí, deve fazer uns 10 anos ou mais, né? Mas eu fiquei pouco de vez em quando, de vez em nunca, assim, né? Mas quando eu era criança, a gente jogava mais mesmo. Ah, que legal, cara. Muito legal. Depois você descobriu a teologia, daí entrou na biblioteca e não saiu mais, né? Acabou com os joguinhos. Porque quando eu era novo, assim, também eu gostava muito de futebol, né? Eu comecei a tocar guitarra, abandonei os esportes completamente, né? Você faz algum esporte, aliás, Lucas? Não, eu gostava de jogar futebol, era um ótimo goleiro, na verdade, né? Mas depois eu perdi completamente a forma. Hoje, se eu jogar 2 minutos de futebol, eu perco o ar, fico sem fôlego. Eu sou completamente sedentário, assim, na minha vida, né? Mesmo sendo goleiro, hein? Olha só. Exatamente, mesmo sendo goleiro, né? Mas quando eu era mais jovem, eu era muito bom goleiro, modéstia à parte, né? Que legal, cara, porque isso é mais um aspecto que é parecido eu e você, porque eu era bom goleiro também. Você é alto ou não? Qual é a sua altura? Tenho 1,86. Ah, legal, eu tenho 1,89, eu sou um pouquinho mais alto, então. O meu irmão tem 2 metros de altura. Olha aí, cara, que legal. Interessante, então a família é cheia de genética. Você tem só um irmão ou como é que é a família aí? Não, ele tem 2 anos a menos que eu. Ah, você é o carrasco mais velho, né, cara? Sim, exatamente. Bom, que legal, cara. É muito bom poder conhecer você um pouco mais pessoalmente, né? Eu acho que quem acompanha o seu trabalho já sabe muito das suas capacidades lógicas, teológicas, filosóficas, linguísticas. Sempre é bom aí o pessoal te conhecer um pouco mais pessoalmente. Lucas, você é natural de onde? Tem quantos anos? Como é que é? Eu sou natural de São Paulo, capital. Eu já moro aqui no Paraná, em São José dos Pinhais, desde quando eu tinha 7 anos, né? Então, praticamente me considero paranaense já, né? Só não tenho o sotaque, né? Mas a minha idade eu parei de contar depois dos 20 e poucos. Não, brincadeira, eu tô com 29. E o que mais você tinha perguntado?
Não, é só isso mesmo, mas é uma criança, 29 anos, imagina, né? Bom, pelo que eu vi aqui no seu currículo, você tem 25 livros escritos. Começou com 4 anos, então, cara, um por ano? Não, não. Deixa eu ver se são 24 mesmo, deixa eu ver aqui. A lista tá com 27, na verdade. 27 Mas aí. é com Quase um por ano, esse novo. É que alguns livros eu divido em mais de um volume, né? Porque fica muito grande, né? Por exemplo, esse último da Alma eu dividi em 4 volumes, né? Na versão impressa, né? E títulos únicos, vamos dizer assim, são 18, no caso. É que tem anos em que eu tenho mais tempo livre, aí eu escrevo mais de um livro por ano, né? Mas outros só escrevo uma vez, mas eu escrevo desde... o primeiro livro está aqui em 2013, né? Então, desde 2013, né, já são aí quase 10 anos escrevendo, né? Então, deu para escrever bastante aí. Dá uma média de 3 por ano aí, a cada 4 meses sai um, mais ou menos. É por aí. Muito legal, cara. E, aliás, vamos entrar nessa questão, então. Bom, você está lançando agora o seu último livro, chamado A Lenda da Imortalidade da Alma. Inclusive, achei bem legal, assim, que é uma edição revista e atualizada, lembra um pouco lá a Bíblia do João Ferreira de Almeida, né? Edição revista e atualizada. Esse material, então, ele era menor, você aumentou? Conta um pouquinho da história desse material para gente. Então, inclusive, o Adolfo Clay, ele recomendou que eu não colocasse esse título no livro, porque não tem nada a ver com a versão anterior, né? Não sei nem porque eu coloquei edição revista atualizada. A única coisa que tem igual é o título mesmo, né? Porque, sei lá, eu gostei do título e eu falei, vou usar esse título mesmo, né? Entendi. Mas isso daí é um livro que, assim, no início de 2010, que eu comecei a ter essa nova compreensão a respeito da alma, né? E aí eu já comecei a escrever, só que no início eu queria escrever só um estudo bíblico, assim, né? Eu não pensava que ia virar um livro, né? Só que eu fui escrever, e falei, não, isso aqui tá grande demais para postar no site como estudo bíblico, né? Então, acabou virando um livro. Mas nessa época tinha algo em torno de, sei lá, umas 300 e poucas páginas, uma coisa assim. Aí, em 2013, isso foi em 2010, né? Em 2013, eu fiz em 2010, inclusive, não tinha nem versão impressa, era só PDF mesmo. Aí, em 2013, eu fiz uma revisão no livro. Esse sim foi uma revisão mesmo, assim, vamos dizer assim, né? Uhum. Que aí eu alterei um pouco o livro, melhorei alguns erros, assim, erros ortográficos, coisas assim, e ampliei um pouquinho e ficou com umas 400 páginas, e era a versão que estava até pouco tempo no site, né? E aí, nessa nova versão aí é completamente diferente. Inclusive, eu fiz questão de nem ler a versão antiga do meu livro para não ser tentado a copiar certos vícios assim, de linguagem e tudo mais, né? Mas aí ficou com quase 2.000 páginas, né? 1.900 páginas na versão em PDF, 2.100 na versão impressa, e totalmente diferente da versão anterior, né? Inclusive, algumas coisas até mudei o pensamento em relação àquela época, outras fui aprimorando. A linguagem, principalmente, porque esse era o livro mais antigo, então era o que estava com a linguagem mais defasada, né? Eu costumava escrever bem mal, na minha opinião, naquela época, né? E já estou escrevendo melhor. Então, é outro livro mesmo, né? Então, até tem gente que fala, eu já li o livro anterior, precisa ler esse, precisa sim, porque é completamente diferente, né? Daquela versão antiga do livro. Pô, que legal, cara, que interessante. Então, você está lançando de novo o seu primeiro livro, só que totalmente diferente e atualizado. Cara, que legal. E assim, o material que a gente tem aqui em um volume só deu quase 1.900 páginas no PDF. Quanto tempo demorou para você fazer esse processo como um todo? Foram meses, foram semanas, foram anos? Como foi? Então, eu nem sabia, na verdade. Eu pensava na minha cabeça que eu tinha levado um ano e meio, só que aí eu fui reler certas partes do livro, e aí eu vi que aquelas partes lá eu tinha escrito há bem mais tempo, tipo, há pelo menos 2 anos atrás, né? Sim. Ou 2 anos e pouco, né? Então eu tinha até perdido no seu tempo, né? Mas o problema, na verdade, é que eu faço tudo sozinho, né? Não é nem problema, né? Eu até gosto, assim, mas é que, tipo, a diagramação eu faço, a revisão eu faço, as revisões, né? Tudo, só a capa que um amigo meu que fez para mim, né? O resto, tudo eu que faço mesmo, né? Aí acaba demandando mais tempo, mas levou 2 anos total, né? E a maior parte foi justamente na escrita mesmo, propriamente dita, óbvio, né? Mas também tem bastante tempo de pesquisa também, porque, por exemplo, para pegar eu fiz questão, diferente da outra versão do livro, eu fiz questão de não apenas reler a Bíblia inteira várias vezes para ver, né, todas as ocorrências, né, de todos os textos bíblicos que falam sobre essa questão, mas além disso eu também fiz questão de pegar cada ocorrência de alma e espírito e corpo e também do Sheol e do Hades no original grego e hebraico, né? Então isso dá um certo trabalho, né? Ficar indo, por exemplo, a palavra alma aparece 858 vezes na Bíblia, né? Então cada vez ir lá
ver no original como é que tá, ver se esse texto tem alguma relevância para ser usado ou não no livro, se nos diz alguma coisa a mais ou não. Aí eu fiz uma tabela exaustiva de textos que eu vi que dessas 858, 300 delas, exatamente 300 ocorrências de alma, está justamente falando da morte da alma, né, no contexto de morte da alma. Então, isso daí que exigiu algo mais trabalhoso, né, a pesquisa toda por detrás, além, claro, dos livros para ler e tudo mais, né, mais até do que a própria escrita em si, né, porque eu até escrevo rápido, assim, mas o problema o problema não, né, na verdade não é nem problema, mas é toda a pesquisa que tem por trás para conseguir chegar ao resultado final, né. Que legal, cara. Inclusive, como que você faz para citar os originais, ou para pesquisar os originais grego, hebraico, aramaico, etc. Você usa alguma ferramenta online que você poderia até indicar para a galera? Você tem materiais impressos? Como que é? Eu vou colocar aqui no chat. Peraí, aqui no. Eu vou aqui, peraí. Eu não sei se o chat permite links, mas de qualquer forma eu coloquei aí o link. Aqui não apareceu, não. Manda para mim no WhatsApp que eu consigo colocar, eu acho. Tá. Deixa eu ver, peraí. Tá, é um site chamado Bible Hub. Eu não sei se todo mundo conhece, acho que alguns devem conhecer, outros não. Mas esse site aqui é bem completo mesmo. Tem outros também, né? Tem o bibliaonline.net, também tem o hebraico e o grego, mas esse daí é o mais completo, assim, ele tem interlinear, dá para você consultar os léxicos, tem comentários bíblicos, tem tudo em um, assim, esse site, né? O mais, dá para ter uma concordância exaustiva de todas as ocasiões onde uma palavra aparece, né? Tem tudo, né? É tudo em um, realmente, esse site. Também tem outros sites que também são muito bons, o site do Samuel Monteiro, eu tive um debate bem recente com ele sobre mortalidade da alma, sobre esse mesmo assunto. E também é um site muito bom, né? Também é o hebraico.pro.br, né? Também tem só que no caso dele é só o hebraico, né? Esses outros sites tem o hebraico e o grego também. Também tem a própria concordância de Strong, tem um site, eu vou pegar aqui também, deixa eu colocar, também mandei para o seu WhatsApp aqui, que é um site que é bem interessante, porque assim, eu tenho a concordância de Strong em PDF, mas esse site aqui tem também todos os textos da Bíblia, e aí você clica no capítulo que você quer, no livro que você quer, aparece todas as palavras, e você clica na palavra e ele já manda o significado, né? Então também é um site bastante útil, né? Enfim, tem várias ferramentas bíblicas assim para conseguir ver. E no caso das ocorrências da alma, no caso, eu ainda achei um PDF em inglês com todas as ocorrências também, né? Aí também ajudou, né? Facilitou, na verdade, né? Então, esses são os principais, né? Para conferir nos originais e tudo mais. Que legal, cara. E assim, você fez teologia, você fez história. Como que você se interessou, inclusive, por esse universo de línguas bíblicas? Como que foi essa trajetória aí? Originalmente eu nunca pensava em virar teólogo, alguma coisa assim, né? Depois da minha conversão de fato, que foi lá em 2009, é que eu comecei a ter interesse por isso, e foi interesse muito rápido, assim, né? Como se Deus já tivesse colocado no meu coração, assim, nessa área, né? Mas originalmente eu nem pensava em viver assim, né, nessa área, muito menos ser professor em história, nada disso. Inclusive, o primeiro curso que eu fiz é Tecnologia e Comunicação Institucional, que eu fiz lá na UFPR. Não me pergunte o que é isso, porque embora eu tenha um diploma, eu não faço a menor ideia, já esqueci tudo, né? Mas não tem nada a ver comigo. Mas aí depois disso, quando eu terminei esse curso, daí eu falei, não, agora eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Aquilo que é a minha área mesmo, né? Daí eu fiz um mestrado em Teologia, aqui na Faculdade Teológica Batista do Paraná, e depois eu fiz uma licenciatura em História, uma pós em História, uma licenciatura em História, e hoje estou dando aula de História, né? Que é aquilo que eu gosto também de fazer, né? E que também tem tudo a ver com a teologia, né? Porque para mim não tem como desvincular uma coisa da outra, né? As duas coisas estão muito relacionadas, né? A História e a teologia. E então é isso, né? Que legal, cara. E dentro dessa união de história e teologia, você deve estar naturalmente bem consciente de que existe assim uma certa incerteza em relação à história, né? Esse é um dos principais pontos de filosofia da história, que a gente não tem uma descrição perfeita e completa da história no passado, tanto da história da igreja, quanto da história da Bíblia, quanto da história da ciência, ou da história de uma forma meio que geral. Como que você faz a sua filosofia da história? Você é um cara inerrantista bíblico em termos históricos? Não? Você tem uma visão crítica da Bíblia? Não. Como que você trabalha a filosofia de história e a Bíblia na tua cabeça? Eu não acreditava na inerrância. A inspiração bíblica eu sempre acreditei, né? Mas a inerrância, em particular, não acreditava até
ler alguns livros que são muito bons, esclarecedores sobre o assunto. Um deles é o do Norman Geisler, que é um livro chamado Manual de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, contradições da Bíblia, né? Polêmicas, dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Acho que esse é o título. Que ele refuta 800 supostas contradições da Bíblia. Mesmo assim, ainda deixa uma ou outra passada. E tem um material que eu recomendo mais ainda, que é do Pipe. Ele coloca no Google, Ministério Gólgota DC. Eles têm um site, tem um blog e tem uma página no Facebook, né? Eu conheci eles lá na época do Orkut, uma comunidade deles, né? Então, eles pegaram a Bíblia do Cético, que é uma Bíblia que os ateus fizeram, com 2.000 supostas contradições bíblicas, e eles refutaram uma a uma, né? E todo mundo que tinha uma contradição bíblica, ele mandava para eles, até eu mandei uma vez lá, e eles refutavam tudo, tipo, eles explicavam tudo, mostravam, não, isso daqui que não existe nenhuma contradição insolúvel, por assim dizer, na Bíblia, né? Tudo tem detalhes do contexto, etc., que dá para explicar assim de forma satisfatória, né? Então, hoje eu creio na inerrância bíblica, né? Na inspiração, sempre acreditei. Essa coisa do método histórico crítico e tal, isso aí nunca foi comigo, né? Da teologia liberal, não é para mim, isso aí nem cristão é, né? Perfeito, muito legal, muito interessante a sua caminhada, né? E assim, é bem natural que, diante do fato de que você é um teólogo que crê na mortalidade da alma, você tenha essa afinidade com os adventistas com você. E como que é essa relação assim na sua cabeça? Você se sente feliz com essa identificação do público adventista contigo? Tem uma certa cobrança? O pessoal quer que você se torne adventista? Você se incomoda com isso, não? Como é que é? O Adolfo, o Clair, inclusive, fez um vídeo recente com o plano para me converter à igreja adventista, né? Deixa eu apresentar a prima dele, hein? Não, é um vídeo de brincadeira, né? Mas assim, para mim, eu já falei isso várias vezes, a igreja adventista é uma igreja evangélica como qualquer outra, assim, eu não acho nem que seja a igreja certa, assim, a igreja remanescente, como também não, muito longe de ser uma seita herética, satânica, que nem um monte de gente aí, né, diz. Inclusive, eu tenho mais proximidade teológica com os adventistas do que, por exemplo, com os presbiterianos, por exemplo, né? Que se for pegar toda a doutrina dos presbiterianos que eu discordo, tipo o amilenismo, o batismo infantil, predestinação, tudo que tem a ver com o calvinismo, além, claro, da imortalidade da alma, inferno, etc., né? Dá mais divergências do que eu tenho com os adventistas, por exemplo, né? Mas, para mim, todos fazem parte da unidade evangélica, né? Dessa unidade dentro da pluralidade, né? Claro que tem algumas que vão fugir, né? Tipo Mormon, Sistema de Jeová, tem alguns que vai fugir bastante, né? E aí não dá para considerar evangélico mesmo, né? Mas os adventistas, para mim, são evangélicos como todos os outros. Agora, eu recebo muito mais ataques do que elogios por causa disso, né? Porque tem muito mais anti-adventistas, vamos dizer assim, no meio apologético do que adventistas, né? Então, eu sempre digo, né, que se eu dissesse apenas aquilo que é o status quo, assim, né, aquilo que a apologética brasileira, pelo menos, né, aqui evangélica, defende, né, que se eu descesse para os adventistas, se eu falasse mal da Ellen White, fizesse tudo aquilo que é o comum, né, e defendesse as doutrinas habituais, vamos dizer assim, né, mesmo que eu não acreditasse nelas, eu teria muito mais, talvez, muito provavelmente, teria muito mais visibilidade, aceitação, seria muito mais divulgado por muito mais gente aí de renome do que eu tenho hoje, né? Porque eu levo muito mais paulada por causa disso do que tapinha nas costas. Mas como eu falei, eu não tô nessa, assim, eu não me tornei mortalista para agradar os adventistas, até porque, como eu falei, não faria sentido, eu recebo muito mais ataques do que elogios por causa disso, e nem iria deixar de me tornar por causa disso, né? Então, o que eu vou ensinar, o que eu vou crer, aquilo que eu vou, né, pregar, é aquilo que eu vejo como sendo a verdade, né? Independentemente de para onde essa verdade vai dizer. Mas se eu disser tal coisa, todo mundo vai me odiar. Tá bom, todo mundo odeia, então, né? Eu não tenho muito problema em relação a isso, eu estou me preocupando muito com questão de aceitação. Tem, inclusive, um versículo que eu sempre gosto de citar, que está lá no final do Evangelho de João, onde ele diz que muitos dos líderes dos judeus acreditaram em Jesus, mas tinham medo de confessá-lo publicamente, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga pelos fariseus, né? Então, porque eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, né? Outras versões traduzem a glória dos homens do que a de Deus, né? Então, eu sempre tento evitar ao máximo cometer esse erro, né? Porque tem muita gente que prega mentira por vaidade,
né? Então, eu não vou dizer tal coisa porque isso aqui vai desagradar não sei quem. Eu vou me unir a essa pauta porque essa pauta vai me colocar junto com a maioria e isso vai me trazer um status maior. Eu nunca me preocupei com isso, eu sempre tinha minha própria visão teológica, né? Tem muita gente que pergunta de que igreja você é e tal. Eu nem acho isso relevante, né? Sempre respondo quando eu estou congregando naquela igreja e tal, mas isso para mim nunca foi importante, porque eu sempre tive uma visão teológica independente. Eu diria assim que eu pego aquilo que tem de melhor, vamos dizer assim, né, em todas as igrejas, aquilo que eu acho que é o mais plausível, aquilo que é o mais lógico, que, na minha opinião, faz mais sentido, isso eu agrego para a teologia, não compro um pacote completo, pronto, assim, né, teológico, embora eu respeite muito quem compra pacotes completos, né, mas essa é a visão que eu tenho, e por isso isso vai causar um estranhamento, em primeiro momento, bastante gente, né, e isso é ser prejudicial até a minha própria imagem, mas como eu falei, isso eu não me importo, eu me importo em estar pregando aquilo que eu entendo como sendo a verdade bíblica. Perfeito, cara, que legal. E assim, olha, na sua pesquisa, como que esse tema da mortalidade da alma, ele foi sendo construído e desenvolvido durante a história? Por exemplo, uma das sessões do seu livro trata um pouco dessa coisa dos pais da igreja, que sempre é uma discussão. Se os pais da igreja eles eram imortalistas ou mortalistas, aí pegam aquelas passagenzinhas que dão a impressão para um lado, que dão a impressão para o outro. Você, inclusive, no seu livro cita Inácio de Antioquia, Barnabé, Policarpo, Hermas, Justino Marte, Teófilo de Alexandria, Tassiano, dentre muitos outros. Como que foi essa pesquisa e o que você aprendeu da história da igreja primitiva, dos pais da igreja em relação a esse tema? Na verdade, essa parte do livro foi a que teve menos pesquisa, porque eu já tinha um livro sobre esse tema, né? Chamado Os Pais da Igreja contra a Imortalidade da Alma. Isso acho que foi lá em 2015, 2016, por aí, né? Então, eu apenas tive que resumir os argumentos dessa parte do livro, né? Mas sobre isso, bom, qualquer um que leia Os Pais da Igreja, os primeiros 1,5 século, principalmente, né? Vai ver que não tem imortalidade da alma ali em nenhum deles. É bastante curioso até de observar, porque se você vai, por exemplo, para o século IV, qualquer pai da igreja que você abra, você tem uma grande chance de se deparar aí com uma citação imortalista, né, daquelas bem explícitas mesmo, né, com o próprio termo alma imortal aparecer explicitamente e tudo mais, né. Mas nos primeiros 2 séculos você não vê isso, né, já é bastante intrigante por si só. E embora a patrística não seja assim, vamos dizer, totalmente confiável como a Bíblia, porque a Bíblia você tem milhares de manuscritos para você comparar, você sabe que ela não foi adulterada, assim, né? Pode ter tido erros de copistas, mas você compara com outros manuscritos, aí você consegue chegar num texto original, algo mais próximo do original, pelo menos, né? Você não tem isso com a patrística. Muitas vezes você tem que depender de uma tradução ou outra, né? Muitos desses textos se perderam com o tempo, literalmente, né? Por exemplo, sempre costumo citar isso, né? Que Orígenes, segundo Jerônimo, Orígenes escreveu 6.000 obras. Quantas dessas 6.000 obras a gente tem hoje? A gente tem um punhado, né? Talvez umas 10, 20, alguma coisa assim, né? Que o resto não sobreviveu. Irineu de Lyon escreveu 5 livros contra as heresias. Só um deles a gente tem uma versão grega do livro, né? Que foi uma cópia da versão original. O resto a gente só tem uma cópia em latim, que foi algum monge medieval que escreveu. E aí a gente não pode confiar 100% em monges medievais, porque a gente sabe que eles foram responsáveis por muitas adulterações ao longo do tempo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque não dá para confiar 100% nessas citações. Entretanto, mesmo não sendo totalmente confiável, em termos, né, de não ser adulterado, ainda assim você encontra inúmeras citações patrísticas que endossam o aniquilacionismo. Por exemplo, Justino tem uma que ele explicitamente diz que os demônios e os homens maus vão deixar de existir. Para mim, assim, não tem nenhuma forma mais clara de você expressar o aniquilacionismo do que dizer que vão deixar de existir. O mesmo Justino diz que eu estou citando de cabeça aqui, então pode ser que eu cite mais ou menos fora do que está exatamente, mas é por aí que ele fala, né? Se você vê algum cristão, alguém que se diz cristão, dizendo que ao morrer as almas são elevadas ao céu antes da ressurreição, não os considereis cristãos. Ele diz exatamente isso, né? E você vai ter várias outras citações, você vai ter Inácio de Antioquia, lá, um dos primeiros pais da igreja, mais antigos, escreveu lá no ano 107, ele vai dizer que ele esperava reencontrar os cristãos, aos quais ele escrevia na ressurreição. Nunca eles falam que vão se encontrar no céu, no estado intermediário, na forma de uma alma incorpórea e tudo mais. Policarpo também vai dizer a mesma coisa, vários pais da igreja vão dizer isso. Então, assim, no livro tem todas as citações certinhas, né? Alguns deles, os próprios teólogos imortalistas e apologistas reconhecem que eram mesmo
aniquilacionistas, como, por exemplo, o caso de Arnóbio de Sica, né? Outros eles não vão reconhecer, mas no meu livro eu mostro vários estudiosos e teólogos imortalistas que reconhecem, né, que nos primeiros 2 séculos da igreja era muito comum, e a posição padrão era justamente o aniquilacionismo. Você falou aí de Taciano e Teófilo, os dois escreveram bastante sobre essa questão da criação da natureza humana. Era um homem criado imortal ou não, ele se tornou imortal, ele perdeu a imortalidade, o que vai acontecer com eles, e os dois têm essa mesma visão, né, de que o homem ele foi criado num estado intermediário, por assim dizer, onde ele não era nem inerentemente imortal, nem absolutamente imortal, ele era capaz de viver ou de morrer, dependendo da escolha dele, né, se ele fosse obediente ou não a Deus, e a partir do momento em que ele decide pelo pecado, ele perde essa possibilidade de ser imortal, e aí ele se torna mortal e ele passa a morrer. Aí ele diz que na morte a gente simplesmente deixa de existir igual um vaso quebrado. Aí a gente volta a existir na ressurreição, que é como se Deus estivesse religando esse vaso. Inclusive ele diz, né, que o homem é colocado 2 vezes no paraíso, uma quando ele foi criado originalmente no Éden e outra depois da ressurreição, porque a própria palavra para paraíso é a mesma palavra para jardim no hebraico. E a crença dos judeus era, e eu creio que até continua sendo ainda hoje, pelo menos para muitos deles, porque tem vários outros que, né, aderiram a outras crenças, mas que eles vão voltar a viver nesse paraíso, né, no Jardim do Éden, durante toda a eternidade, né? Então, esse entendimento que eles tinham também. Então, vai ter vários, inclusive no canal do Leandro Quadros, eu fiz 2 vídeos sobre isso no canal dele, já faz uns anos atrás, a pedido dele, e eu falo também sobre essas citações patrísticas, né, para quem quiser conferir. Pô, que legal, cara. Até aqui, ó, o Matheus Ribeiro Bittencourt está dizendo assim: Orígenes acreditava na pré-existência da alma e foi condenado pela igreja. Vale dizer que Agostinho era monergista e por pouco não foi anatematizado pela igreja. Os pais não eram deuses. Então, acho que é um pouco para falar que as posições dos pais da igreja não são consenso e às vezes a própria igreja posteriormente vai corrigir erros e problemas dos pais da igreja, né? Sim, inclusive você tem pais da igreja que foram notoriamente universalistas, né? Tipo Gregório de Nissa, Orígenes, Clemente de Alexandria e outros. Inclusive, essa visão universalista é ainda mais predominante na Igreja do Oriente, né? A chamada Igreja Ortodoxa, né? Ainda hoje, no dia de hoje, porque se você for perguntar para um ortodoxo, ele vai falar, acredita na imortalidade da alma e tudo mais, mas se ele vai descrever o inferno, não tem nada a ver com esse inferno do ocidente que a gente quer aqui, né? Para eles, o inferno simplesmente você estar na presença de Deus, de fato, você está lá no céu, só que essa experiência é uma coisa ruim para eles, de alguma forma. É tipo que nem aquela jovem rebelde que não gosta de ir para a igreja, mas os pais levam ele na igreja à força, ele tem que aturar 2 horas de um culto que ele detesta, né? É basicamente esse o inferno da igreja ortodoxa, né? Você está no céu, mas você não gosta de estar ali. É basicamente isso. E isso é exatamente a visão que o Orígenes tinha, que agora de Nissa tinha, esses outros pais aí que eu mencionei, que é a visão que hoje é chamada de universalismo. E isso é todos os pais orientais, e por isso que essa teologia continua muito famosa até hoje no Oriente, né? E é uma heresia, na verdade, né? Para mim é menos herética, pelo menos menos grotesca do que a visão infernista, né? Do tormento eterno e tudo mais, né? Mas também está completamente errada. Agora, isso mostra que não existia uma única visão entre os pais da igreja, na igreja primitiva, né, da igreja antiga, melhor dizendo, sobre esse tema, né? Não é que todos eles eram imortalistas, pelo contrário, tanto o Agostinho como o Basílio o Grande, eles têm citações onde eles dizem que, apesar deles próprios acreditarem no inferno eterno, né, como eles próprios diziam, eles diziam que a maioria dos cristãos da época deles não negavam as escrituras, mas não acreditavam em tormentos eternos. Então, ou seja, que a maioria dos cristãos daquela época eram ou aniquilacionistas ou universalistas, né? Então, isso mostra que havia uma pluralidade de opiniões da igreja daquela época. Quando é que a igreja vai deixar de ter discussões a esse respeito e vai passar a acreditar de uma forma unânime, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas essa uniformidade burra, né, que em relação a esse inferno que a gente conhece aí, né? Quando a gente fala de inferno, já vem essa imagem tipo do inferno de Dante na nossa cabeça. É justamente durante a Idade Média. Então, embora seja errado dizer que a Igreja Católica criou o inferno da Idade Média, porque ele já existia antes, mas a popularização dele, né, de você acreditar nisso de uma forma uniforme, assim, né, de uma forma inquestionável, ele só foi se consolidar realmente através da Igreja Católica medieval, que aí ela foi criar esse tipo de inferno mais pavoroso. Aí no livro eu vou explicar várias outras razões, não sei, aqui talvez possa tratar mais adiante sobre isso, porque é um assunto mais longo, mas basicamente nessa época era a época de maior repressão
que existia na igreja desse período. Tinha a Inquisição, tinha caças bruxas, tinha, né, o extermínio de um monte de gente, cruzadas, né, enfim, né, você tinha perseguição até a própria Bíblia, né, para você ter uma ideia, né? Então os caras não estavam de brincadeira. E aí, para justificar todo esse tipo de horror, de matança, de perseguição e tudo mais, eles começaram a criar uma teologia cada vez mais repressiva, né, cada vez mais uma teologia do ódio mesmo. E aí que nasceu essa teoria do inferno, né? Que aí eles começaram a pintar o inferno como sendo a coisa mais pavorosa, mais horrível possível, né? Como se você vai passar a eternidade inteira fritando um lago de fogo literal, com demônios de tridente, né? Com um rabo grande lá te torturando. Aí eles tinham prazer sádico, assim, de escrever as piores torturas possíveis, assim, de se passar, de se sofrer, né? Como se um horror, né? Tipo, mesmo na Bíblia, que de acordo com a interpretação mortalista, com a leitura deles, não dá para fundamentar esse tipo de inferno, né? E, no entanto, é a forma que eles acreditavam. Por quê? Porque como eles tratavam aquilo que eles consideravam os hereges da pior forma possível, eles achavam que eles tinham que ter a pior punição possível. Aí eles criaram esse tipo de inferno. E esse inferno é o que se consolidou no Ocidente, na Igreja Latina. E o problema é que a reforma protestante ela nasceu justamente no Ocidente, né? E aí ela herdou, por assim dizer, o inferno da Igreja Romana. E por isso que os evangélicos até hoje creem nesse tipo de inferno. Se a reforma protestante tivesse surgido no Oriente, provavelmente a visão padrão dos evangélicos seria a universalista, igual a dos cristãos orientais, né? Ainda que eles não admitam o termo em si, mas na prática é isso, né? Mas como a gente herdou da Igreja Católica, a gente acabou crendo nesse tipo de inferno aí, infelizmente. Mas o ponto é que, ao longo da história da Igreja, sempre houve discussão, até chegar a essa instituição que começou a falar, não, ou você crê dessa forma, ou você vai ser exterminado, né? Aí, realmente, a fogo e a ferro, eles começaram, eles conseguiram, né, imprimir essa visão de inferno, que foi, inclusive eu mostro isso no livro, né? Quanto mais tempo foi passando, mais quente o inferno foi ficando, mais torturas foram sendo inventadas, foram sendo criadas, né? Eles foram piorando o inferno, por assim dizer, cada vez mais, quanto mais tempo passava, né? Justamente para conseguir dar essa justificativa, vamos dizer assim, para os horrores que eles perpetravam naquela época. E um elemento histórico muito interessante nessa discussão é o livro Martelo das Feiticeiras, né? Porque aí era o livro base da Inquisição, onde se descrevia um monte de fantasias a respeito de supostas bruxas e etc. e tal, e justificavam as torturas e essas ideias todas de sofrimento e tal, e inclusive para livrar a alma do herege do inferno, torturavam o corpo na terra, né, que é as consequências do dualismo, né? Então você tem um corpo mau e uma alma boa, uma alma imortal, um corpo mortal, então você castiga o corpo para tentar purificar a alma, e acho que você fala um pouco sobre isso no livro também, quando tem uma sessão aqui sobre as consequências lógicas, né, práticas do dualismo, que tem que ver com gnosticismo, ascetismo, monasticismo, ascetismo protestante, autoflagelação, sofrimento. Como que foi essa parte, assim, que você fez essa leitura de uma forma original? Você encontrou literatura falando um pouco sobre isso? Como que foi essa parte do livro? Não, isso daí é uma coisa bastante consagrada historicamente, né? Isso, na verdade, começa bem lá atrás, né? Desde os gnósticos, que eles começaram a pregar essa dicotomia entre corpo e alma, antes dos cristãos abraçarem essa heresia, eles já tinham esse pensamento, porque os gnósticos, e não apenas eles, né, mas todos que tinham uma visão dicotômica, eles partiam para um ou outro extremo, né? Eles ou pregavam o seguinte: como o corpo é inimigo da alma, então quanto mais mal a gente fizer para o corpo, mais bem a gente vai estar fazendo para a alma. Então, eles eram extremamente rigorosos, assim, numa questão de disciplina, a ponto de até mesmo, posteriormente vai gerar essa questão como eu falei, da autoflagelação. Eles vão ter uma teologia de repressão ao corpo muito forte, né? De proibir tudo, de não poder nada, né? E você vê até mesmo pais da igreja depois que começaram Tertuliano, por exemplo, que foi o primeiro que começou a pregar a imortalidade da alma no Ocidente. Ele regulava até ele falava para as mulheres colocarem o batom do silêncio na boca, ele regulava o tamanho específico do véu que tinha que estar na cabeça, né? Todo detalhe, todo mínimo detalhe era tudo rigorosamente imposto, né? E Paulo fala sobre isso lá aos Colossenses, né? Que tem gente que, porque vocês se submetem a regras, tipo, não toque, não faça isso, faça aquilo. Isso tudo era regras dos gnósticos, né? Que era aquela coisa de proibir tudo, né? Você tem essa visão mesmo entre os protestantes, depois entre os puritanos, entre os pietistas, né? Coisa tipo, eles se
opunham até às obras de Shakespeare, eles boicotavam Shakespeare quando ele estava vivo ainda, né? Eles achavam que ir para o teatro era pecado, que jogar qualquer tipo de jogo aí, mesmo que fosse uma coisa saudável, vamos dizer assim, era pecado, né? Qualquer tipo de divertimento para eles era pecado. Então você basicamente tinha que ir para a igreja e trabalhar, e para a igreja trabalhar, e a vida era isso, né? Você não podia ter divertimento nenhum prazer, porque qualquer tipo de coisa que fizesse bem para o corpo, automaticamente para eles fazia mal para a alma. Então, daí que nasceu essa visão de que um santo, uma pessoa afastada da sociedade, uma pessoa, né? Quanto mais privações ela se impõe, mais santa ela é. Aí você vai ter alguns fenômenos assim, né, da igreja antiga. Você vai ter Santo Antão, por exemplo, né, do quarto século, do terceiro para o quarto século, onde ele vai passar grande parte da vida dele, décadas, se não me engano, 20 anos da vida dele, ele vai passar numa caverna lutando contra todo que é tipo de seres mágicos ali, né, metade homem, metade animal, e contra demônios e seres totalmente mitológicos, assim, né? E inclusive o Atanásio, ele escreve, né, a vida de Santo Antão, e relata, eles acreditavam realmente nessas histórias, né? De extrema privação e tal, né? Provavelmente eram alucinações que ele sofria, porque o cara mal se alimentava direito, vivia isolado de tudo e de todos. É normal a pessoa enlouquecer nessa situação, né? E depois você tem também o Simeão Estilita, o nome dele, que ele construiu uma coluna e ele viveu durante ela, salvo engano, por algo como 37 anos por ali, e ele literalmente nunca saiu daquela coluna. Ele fazia necessidades físicas da coluna, o pessoal jogava pão para ele lá, para ele comer lá em cima. Ele cada vez mais aumentava o tamanho da coluna para não ser importunado por ninguém, né? E era uma coluna pequenininha, assim, e ele viveu lá a vida inteira dele. E todo mundo achava, uau, que cara santo, né? Eles achavam que esse daí era um exemplo supremo de santidade, né? Aquilo que hoje seria uma coisa bastante bizarra, né? Eu sei que seria um cara querendo entrar para o Guinness Book, né? Como teste de resistência, mas naquela época não. Naquela época isso daí significava ser santo. Por quê? Porque para eles, quanto mais você privasse, subjugasse, né? Reprimisse o corpo, melhor. Era esse mais santo você era, porque você vai estar alimentando a alma. Então é curioso você notar aqui. Nenhum apóstolo, nem profeta do Antigo Testamento, né, nem Jesus mesmo, você vê tendo esse tipo de praxe, né? Você não vê Jesus se isolando de todo mundo. Ele se isolou durante 40 dias só, né, para ser tentado e para conseguir vencer a tentação do diabo no deserto, né, para pregar o ministério. Depois ele já voltou a pregar no meio da multidão, ele comia com pecadores publicanos, né? Ele não tinha nem de longe esse tipo de moral, né, que as pessoas passaram a ter a partir dessa época, né? Mas esse período aí, eles começaram a pensar assim, que quando mais você se isolasse de todo mundo e mais você privasse o corpo, mais santo você era, né? Mesmo que isso contrastasse totalmente com o estilo de santidade bíblico, de fato. E aí você tem um outro extremo, que é quando as pessoas, de um lado, tinha uns que pensavam assim, né? Eu vou reprimir ao máximo o corpo para fazer bem para a alma, e tinha outros que usavam a mesma lógica para chegar à conclusão oposta, né? Tipo, quanto mais, se o corpo não importa, se o corpo é mal, né? Então não importa o que eu faço com ele, né? O corpo é simplesmente insignificante, desprezível, então eu posso entregar tudo que é tipo de pecado, principalmente sexual, né? Coisas que se fazem através do corpo, que tá de boa, né? Tá valendo. Então você tinha muitos mestres gnósticos. Não tá atingindo a minha alma, né? Exatamente. Então você tinha muitos mestres gnósticos, já na época de Paulo mesmo, né? Você vê que ele escreve bastante sobre isso, né? Mestres gnósticos que eles simplesmente se entregavam. Judas escreve na sua carta, né? Esses se regalam e se entregam à devassidão, à plena luz do dia e tudo mais. Tá falando justamente desses caras aí, né? Que eles achavam, não tem problema o que eu tô fazendo com o corpo, então os caras, né, praticavam orgia, né? Praticavam a plena luz do dia, tal, tava nem aí com nada, se prostituía, né? Enfim. E mesmo que essa visão hoje seja muito mais... tem pouca gente que pensa assim hoje, né? Felizmente. Entretanto, justamente por causa da visão monástica, né? Entretanto, ainda ele permanece na forma de outros pensamentos que seguem a mesma lógica, né? Por exemplo, gente que acha que não tem problema se bebedar, né? Ficar com beber à vontade, fumar à vontade, até mesmo se drogar, sei lá, uma maconha, não sei o quê. Mesmo que isso degrade o corpo, porque o que importa é a alma, né? No fim das contas, a lógica acaba sendo exatamente a mesma, né? Que não importa a forma como você trata o corpo, não importa a forma como você se alimenta, não importa nada, né? Contanto que a alma esteja saudável, né? Vamos dizer assim, contanto que você esteja devidamente evangelizado, o que você vai fazer com o seu corpo não tem valor. Isso vai contrastar diretamente aquilo que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses
5:23, onde ele diz para a gente guardar irrepreensível até o dia da volta de Jesus o corpo, alma e espírito, né? Então, basicamente é isso. O dualismo ele criou os dois extremos, né? Ambos igualmente perniciosos, né? Do desprezo com o corpo e do legalismo extremo, né? Perfeito, muito legal. Só dando um aviso pro pessoal do chat, que tem bastante gente mandando perguntas. Podem mandar perguntas à vontade aí, que no final a gente vai dar uma lida também, tá? Mas por enquanto a gente vai seguindo aqui para não perder o fio da meada. Bom, legal. Outra coisa, aqui no livro tem bastante coisa sobre questão, assim, por exemplo, de argumentos filosóficos, né? Porque, assim, claro, a gente sabe que o foco maior da nossa discussão ela é exegética, textual, bíblica, só que a carga filosófica na discussão ela acaba sendo maior do que a maioria das pessoas entende. Porque o que acontece? A pessoa não, às vezes as pessoas não conseguem entender quão importante é a filosofia que a pessoa tem, os pressupostos que a pessoa tem na hora de interpretar o texto. Como que você vê o papel da filosofia? Você acha que é a filosofia grega, é a filosofia persa, é a filosofia egípcia, ou é a filosofia de uma forma meio que geral humana, que é imortalista e influenciou a exegese de textos bíblicos? Ou de onde que esse pessoal quer tirar a imortalidade da alma? É de fato do texto ou é da filosofia? 100% da filosofia. Eu mesmo falei que houve essa transição na época dos pais da igreja que cria a imortalidade da alma para os que passaram a crer, perdão, que não cria a imortalidade da alma para os que passaram a crer. Mas você não nota a existência de grandes tratados que provassem a imortalidade da alma exegeticamente. Eles simplesmente importaram da filosofia grega essa doutrina e trouxeram para dentro da igreja cristã. Né? E como que isso aconteceu? Porque a partir de um certo momento, muitos filósofos e amantes do platonismo começaram a se tornar cristãos, né? Então eles continuavam gostando de Platão, eles continuavam apegados à filosofia de Platão, mas eles já não podiam aceitar tudo de Platão porque agora ele era cristão. Só que eles queriam fazer uma espécie de sincretismo, tipo, eu vou pegar o que tem de principal no platonismo e na medida que eu puder conciliar o cristianismo, eu concilio. Então eu creio em Jesus, mas sem deixar de acreditar em Platão. Basicamente é isso. E aí eles começaram a tentar conciliar, né, fazer sincretismo. Da mesma forma que tem sincretismo, por exemplo, entre catolicismo e Umbanda, o espiritismo e tudo mais, eles começaram a fazer esse sincretismo em relação à filosofia grega, né? E a partir daí eles introduziram o cristianismo. Inclusive o primeiro a pregar a imortalidade da alma no meio cristão, e o primeiro também a usar o termo alma imortal na nossa obra é justamente Atenágoras de Atenas, né? Que não é coincidentemente que ele era de Atenas. E os primeiros que você vai ver pregando isso depois no Oriente é justamente Clemente e Orígenes de Alexandria, que era o principal polo, o principal centro do helenismo, né? Então a gente vê que isso não é coincidência. Isso acontece justamente porque eles pegaram da filosofia grega a mentalidade deles, eles já tinham sido doutrinados na filosofia grega, e quando eles se convertem ao cristianismo, eles tentam manter aquilo que eles já acreditavam enquanto pagãos. Né? E depois piorou mais ainda, quando no século IV o cristianismo torna-se a religião oficial do império, e aí multidões de pagãos que eram imortalistas, evidentemente, a grande maioria pelo menos, eles acabam se convertendo ao cristianismo do dia para a noite, né, por livre e espontânea pressão, e aí acabam importando também os pensamentos pagãos que eles tinham para dentro do cristianismo. Né? Então, foi essa influência, foi esse sincretismo que acabou gerando essa mudança de mentalidade. Agora, quando eu falo no livro de argumentos filosóficos, eu acho que é mais aquela parte sobre o inferno, né? Porque tem muita gente que tenta provar que o inferno é eterno através da filosofia, que para mim não faz muito sentido, né? Porque se tem uma coisa que realmente não faz nenhum sentido, é um tormento que não tem fim, né? Mas enfim, tem gente que vai tentar falar, não, Deus é o ser eterno, logo o inferno tem que ser eterno também. Ou então, eu já vi até gente dizendo que o inferno, o sofrimento eterno, ele é menos ruim do que o aniquilacionismo, que você não pode ter aniquilacionismo porque senão você vai matar a imagem de Deus, umas coisas assim, sem nenhum sentido, mas que muita gente até acredita, né? Porque eram formas antigas de se pensar. Tinha até um argumento muito famoso na Idade Média, que alguns ainda usam até hoje, que era que como Deus é o maior dos seres e tudo mais, então, e o pecado é uma ofensa a Deus, então tem que ter a maior das punições e tudo mais, né? Por quê? Porque naquela época o crime ele era punido de acordo com o ofendido. Então, por exemplo, se você se você fazia alguma coisa, roubava um nobre, por exemplo, né? Você ia ser punido com muito mais rigor do que se você roubasse um camponês qualquer, um escravo, né?
Essa é uma visão comum na época. Mas por quê? Porque a sociedade antiga era desigual. Você não vê isso na Bíblia e você não vê isso nas leis de hoje. Mas baseado nessa desigualdade daquela sociedade da época, que eles achavam que era perfeito na cabeça deles, eles criavam esse tipo de argumento, né? De que, não, se você pecou é contra Deus e Deus é o ser supremo, então você tem que ser punido com um tormento eterno, né? Como se coubesse a eles definir o tanto de castigo e não o ofendido, no caso a Deus definir por quanto tempo que a pessoa seria castigada, quando o próprio Deus diz explicitamente, né? Em mais de 172 passagens, que os ímpios vão ser aniquilados, e também, né, em Lucas 12, 47 e 48, que cada um vai ser castigado pelo tempo correspondente aos pecados até que pague o último centavo, né, com muitos açoites e outros com poucos açoites. Né? Então, isso é algo que cabe a Deus, nós, seres humanos, decidir. Né? Muito legal, interessante. Agora, assim, para a gente caminhar para o fim, você fez análise de vários textos bíblicos chaves, né, importantes no seu livro. Você falou lá de Mateus 10, 28, você falou de 1 Pedro capítulo 3, você falou de Jesus, Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração, Samuel lá e a mulher lá, Pitonisa, de Endor, etc. De todos os textos que você trabalhou de forma específica no seu livro, qual foi o mais desafiador para você, assim, que você acha que é mais bem usado, que é mais aparentemente forte para o lado imortalista? Curiosamente, é um argumento que você nunca vê os apologistas por aí usando, né? Que é um texto que... Desculpa, tem uma moto passando aqui atrás. Que é um texto que é um conjunto de textos, na verdade, que falam dos Refaim. Né? Não sei se você já ouviu falar, que é traduzido, algumas versões traduzem como sombras, outras vão traduzir como espíritos mortos, embora no livro eu vou mostrar que é, na verdade, uma tradução errada, né? Mas por que isso? Porque tem muitos estudiosos sérios, né, que mostram no livro que a única razão por que eles acreditam em imortalidade da alma é justamente por causa desses textos que falam dos Refaim, né? E, inclusive, o debatedor que eu acabei de debater recentemente, como eu falei, o Samuel Monteiro, está no meu canal, o Debate, ele diz que a palavra, que essa substância imortal no homem não pode ser encontrada nem na palavra nefesh, né, nem na palavra ruah, ou seja, nem em alma e nem em espírito. Ele admite que, para os hebreus, alma e espírito não tinha nada a ver com uma substância imortal, mas ele acredita que essa substância imortal pode ser encontrada através dessa palavra aí, dos Refaim, né? E tem muitos estudiosos sérios que acreditam exatamente assim, que eles reconhecem a mesma coisa, né? Eles falam que Nefesh e Ruah realmente para os hebreus não tinha nada a ver com uma substância imortal, mas que na cabeça deles eles acreditavam em algum tipo de vida após a morte, uma existência fraca, vamos dizer assim, né? Até mesmo alguns até vão comparar um estado vegetativo, porém ainda vivo, onde as almas estariam no Sheol, através dessa palavra Refaim. Então, por isso que é mais desafiador, vamos dizer assim, porque é um argumento raramente usado no meio apologético, mas bastante usado no meio acadêmico. Mas no meu livro eu mostro todas, explico direitinho essas citações todas. Eu não vou dar tempo de citar tudo aqui, se quiser até posso falar aqui sobre esses textos, mas para resumir, são 8 textos, e todos eles em linguagem poética, todos eles, sem exceção. E todos eles também, com exceção de um, são paralelismos, né? Então ele vai estar usando em paralelismo com uma outra coisa. Então não é à toa que essa palavra é usada nesses contextos, né? Porque não são textos que estão falando de alguma coisa literal, são textos que estão apenas fazendo uma poesia, né? Eles vão fazer um paralelismo com algo que nunca é o espírito ou a alma, é sempre os mortos, até mesmo o cadáver, o corpo morto é usado em paralelismos, né? Aí vai ter um texto especial que vai ser o que eles mais usam, né? Às vezes até o único que eles usam, que é um texto lá de Jó 26, vou ver se eu acho aqui, é um texto que eles usam para falar que os mortos estão tremendo diante de Deus, os Refaim, no caso, né? Deixa eu ver se eu acho, é Jó 26. E esse é um tipo de texto bem interessante, né? Que é exatamente como você falou, é essa veia poética mesmo, né? Tem alguma coisa em Isaías, tem alguma coisa em Jó, tem alguma coisa, enfim, que eles tentam tirar do contexto ali para poder pregar essas besteiras aí. Sim, eu só vou achar exatamente o texto aqui para citar, mas resumidamente é um texto que eles vão usar para dizer que os mortos estão tremendo e aí para debaixo da terra, né? Peraí que eu só vou encontrar aqui, só um segundo. E eu quero achar exatamente o texto que não está lá em Jó 26. Eu achava que está em Jó 26, mas na verdade está em outro capítulo de Jó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, só um segundo.
Não, tá em Jó 26 mesmo, Jó 26:5, vai dizer o seguinte, que os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores, né? Alguns vão dizer, nossa, tá vendo aqui, os mortos, tá aqui, tá Refaim no hebraico, né? Estão tremendo lá debaixo das águas, até eu brinquei no livro, né? Será que isso significa que tem uma piscina olímpica lá no mundo dos mortos, e os mortos estão lá embaixo, né? Tremendo, né? Não parece fazer muito sentido. Na verdade, de acordo com o que diz o hebraico, a Bíblia de Jerusalém vai traduzir assim: as sombras tremem, as sombras aqui é a tradução que eles fazem para Efaim, tremem debaixo da terra, as águas e seus habitantes estão com medo. Então aqui não é os próprios mortos, no caso, as sombras, os Efaim, que estão debaixo da água, no caso, né? Simplesmente eles estão debaixo da terra tremendo, assim como os habitantes das águas estão com medo, porque todos os versículos do Jó 26 vão estar em duas partes, né? Vai ter duas estrofes, e aí uma vai complementar o sentido da outra. E por isso, quando ele vai dizer, né, as sombras tremem debaixo da terra, o sentido é complementar com as águas dos seus habitantes estão com medo. Ou seja, né, da mesma forma que os animais marinhos, que são aqueles que habitam nas águas, têm medo de Deus, ele também personifica os mortos, né, como se eles tivessem medo de Deus também, né, porque eles estão tremendo diante de Deus. Né, mas isso é apenas uma linguagem poética, que é como acontece sempre quando os Efaim são usados, porque da mesma forma que não tem nenhum animal marinho literalmente tremendo com medo de Deus, você não tem literalmente os mortos tremendo, né? Inclusive, se você for ver no contexto, deixa eu ver aqui, peraí, eu estava em Jó 16, por isso que eu estava achando, né? Inclusive, o seguinte vai dizer o seguinte: nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Né, que, mais uma vez, porque é um sentido poético, porque o Sheol é justamente a região subterrânea da Terra, então ele está sempre, por definição, encoberto, né? Mas para que Jó, na linguagem poética, ele fala, não, nada está encobrindo o Sheol, né? O Sheol tá nu diante de Deus, né? Então, é a linguagem poética que ele utiliza para ressaltar a grandeza de Deus. Aí a gente pode comparar, por exemplo, com vários textos bíblicos que vão falar, por exemplo, que os montes tremem diante de Deus. Isaías 64:3, Salmo 104:32, Juízes 5:5, vários textos que vão falar que os montes tremem diante de Deus. Será que literalmente os montes estão tremendo de medo de Deus? Né? Claro que não, mas na linguagem poética que eles estão usando, né, essa hipérbole que eles usam, eles estão. Que é a mesma coisa que o que Jó fala em relação aos Efaim, né, que é um termo poético usado, né, nesse contexto para falar dos mortos, né, como se eles estivessem tremendo debaixo da terra, mas está se referindo ao cadáver deles, né, e não a eles como se estivessem vivos em algum lugar com uma alma fantasmagórica. Mas como esse texto é muito pouco usado, você não vê imortalistas usar esses textos aí, né, e como é um argumento mais acadêmico do que apologético, vamos dizer assim, né, então foi talvez o texto que mais teve dificuldade de entender e de buscar explicações, de se aprofundar nessa passagem, né, mas aí no meu livro eu vou explicar direitinho essas questões do Refaim, né. Legal, isso é uma coisa muito interessante mesmo. Sempre que você tem uma coisa, quanto mais obscuro para eles, melhor. Sim. Então, quando você tem um aspecto poético, complexo, de uma narrativa simbólica, eles adoram, né? Por isso que eles adoram Apocalipse 6, eles adoram coisas desse tipo assim, exatamente que eles conseguem pressupor esses conceitos e passar um pouco além do criticismo, né? Aquela coisa, eles, para uma teologia se sustentar exclusivamente em parábolas, simbologias apocalípticas e textos poéticos, assim, claramente poéticos, porque a coisa tá feia mesmo, né? Porque, tipo, quando a pessoa já perdeu todos os argumentos, não sobrou nada, ela fala, tá bom, vamos se apegar nisso, né? Porque, e para pensar bem, né? No meu livro tem um capítulo, inclusive, que eu falo sobre um método comparativo, porque eu fiz essa consulta também, né? Eu peguei todos os livros apócrifos que eu encontrei, né, na internet, e vários deles são literatura judaica do período helenístico, né, intertestamentários, de autores que acreditavam em imortalidade da alma, outros são de autores gnósticos e tudo mais, ou seja, de autores imortalistas, né, e todos eles falam explicitamente em imortalidade da alma, mesmo que o documento seja pequenininho, tenha poucos capítulos e tal, eles falam explicitamente em imortalidade da alma, usam o termo alma imortal, a beça, assim, né, torta à direita. Aí você vai na Bíblia, que é um livro gigantesco, 66 livros, né, milhares de capítulos, milhares de versículos, né, um livro enorme, e eles não têm uma única ocorrência de alma imortal. Você tem 300 textos que falam de morte da alma explicitamente, e você não tem uma única afirmação de alma imortal. Pelo contrário, você vê Paulo dizendo, Deus é o único que possui a imortalidade, 1 Timóteo 6,16, que a gente tem que buscar a imortalidade, Romanos 2,7, tem um texto lá de 2 Timóteo 1,10, se não me engano, que fala que a imortalidade só é obtida
por meio do evangelho e assim por diante, né? E para piorar, você não apenas não tem nenhuma menção de algo imortal, como os textos, entre aspas, mais claros que eles têm para usar, é justamente parábolas, simbologias apocalípticas, esse tipo de coisa assim, que são argumentos bobos, assim, infantis, assim, coisa de criança mesmo, e quando a gente estuda mais seriamente, isso não tem como levar a sério, né? Então, isso já para mim já mostra que não tem como essa doutrina ser bíblica, porque seria impossível, ainda mais num livro tão gigantesco assim, que autores imortalistas, e a gente está falando de um livro escrito por dezenas de autores diferentes, né? Se fosse de um autor só, até daria, né? Mas são dezenas de autores diferentes, seria impossível que nenhum deles fosse claro a respeito da doutrina da imortalidade da alma, se acreditasse nela, porque era uma característica unânime dos autores da época, dos autores imortalistas da época, serem extremamente claros e explícitos em relação a isso. Então, só de existir esse debate, essa discussão, já é uma evidência clara de que eles não eram imortalistas, né? E além do fato, claro, já veio inúmeras provas da imortalidade da alma, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Inclusive, no meu livro, só para fechar aqui, eu mostro inúmeros autores imortalistas, né, estudiosos, teólogos renomados, que dizem abertamente que, por exemplo, o Antigo Testamento é, de fato, aniquilacionista. No meu debate com o Tourinho, esse é o debate antigo, lá de 2015, alguma coisa assim, ele me surpreendeu até que ele reconheceu isso também, não, de fato, o Antigo Testamento ele é aniquilacionista, né? E eles vão dizer que não, o Novo Testamento mudou a visão do Antigo. Aí você pergunta, então, para o Novo Testamento mudar aquilo que foi escrito em 3/4 da Bíblia, né? Aquilo que deveria ser, portanto, a visão de todos os judeus daquela época, a gente espera, então, textos muito contundentes, muito fortes, que prove que houve uma mudança tão radical assim. Aí o que eles têm a apresentar? Simbologia lá das almas debaixo do altar, gritando por vingança em pelo céu, a parábola do rico e Lázaro, onde os caras estão lá com o corpo físico e tudo, o rico com língua, né, sentindo sede e tudo mais, conversando com o cara que está no inferno. Tem um texto lá do Ladrão na Cruz, onde a vírgula está, no mínimo, extremamente duvidosa, né? Enfim, textos assim que não provam absolutamente nada, né? E que nem de longe justificariam um argumento desse de que mudou toda a visão do Antigo Testamento, né? Sim, perfeito. Bom, vamos caminhar para o final aqui com algumas reações. O João Monteiro diz assim: eternidade para o céu existe, eternidade para a condenação não. Eu fico meio bugado. E aí? Existe eternidade para a condenação, mas o que é a condenação eterna, biblicamente falando? É a morte eterna. A gente vai ver, digita morte eterna no Google, né? No buscador de pesquisa, na Bíblia Online, você vai encontrar vários textos que vai antagonizar vida eterna com morte eterna. No meu livro eu cito vários desses textos, né? E você nunca vai ver um único texto antagonizando vida eterna com tormento eterno. Então, quando a Bíblia fala da condenação eterna, ela não está falando de um tormento eterno, ela está falando da morte eterna. Ou seja, a condenação é eterna porque a morte é eterna. Não, o tipo de condenação, por assim dizer, é a pena capital, é a pena de morte. Que a morte, para quem não sabe, também é uma pena, também é uma punição. Inclusive, a gente chama de pena de morte, ou seja, a punição de morte, justamente por causa disso, né? Então, a punição não muda o fato de que é eterno mesmo, ninguém aqui está negando. Mas o que é eterno não é um tormento, que a Bíblia nunca ensina também é eterno. O que é eterno é a morte, que é a segunda morte, quem diz Apocalipse é a morte eterna, como diz inúmeros textos da Bíblia, né? Se quiser, eu posso citar alguns textos aqui. Claro. E uma coisa legal de ficar claro para você, João Monteiro, é que a gente não discorda da eternidade da pena, só da natureza, do tipo de pena que a gente está falando. Segundo Tessalonicenses 1:9, por exemplo, eles, falando dos ímpios, sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, não diz que eles vão sofrer o tormento eterno, vão sofrer a destruição eterna. Aqui é só um texto, no meu livro eu cito assim, números, dezenas de textos, né, que falam da pena final como sendo a morte eterna, a destruição eterna, né, como só para citar, assim, tem o Samuel Batiotti diz que existem mais de 40 substantivos e verbos no hebraico, só no hebraico, sem falar do grego, que são usados para falar do destino final dos ímpios, né, para você ter uma ideia, né? Então, eles esgotaram todos os vocábulos que eles podiam usar no hebraico e no grego para falar da aniquilação final. Tipo, literalmente não tinha como fazer mais tudo aquilo que eles fizeram. E mesmo assim, tem gente que diz que não, né? Que não, eles usaram tudo isso para falar de um tormento eterno que eles não vão ter nenhum texto para se apoiar. Perfeito. Aí, o Em Busca da Verdade diz assim: a crença na imortalidade é mais uma questão de estudo superficial, é má fé ou é dificuldade cognitiva e intelectual mesmo? Eu acho que é tudo isso junto, mas tem mais uma coisa que pouca gente leva em consideração, que para mim é o principal, que é simplesmente o fato de que a esmagadora maioria das pessoas nasceu aprendendo assim.
E é extremamente difícil a gente mudar alguma coisa que a gente sempre acreditou, e mais difícil ainda quando essa coisa é aceita pela grande maioria das pessoas. Aí você tem aquela chamada unanimidade burra, né? Que é, eu digo isso no livro, que a forma mais fácil de você acreditar no engano é quando todo mundo acredita nisso, né? Então, por exemplo, tem uma coisa mais óbvia de que é errado do que escravidão: você pegar alguém, um ser humano igual a você, sujeito aos mesmos sentimentos que você, e você escravizar ele, você açoitá-lo, você forçar ele a trabalhar, trabalhos forçados para você, é uma coisa aberrante, né? Não tem nada que seja mais óbvio que é errado do que isso. Entretanto, ao longo da história, todo mundo praticamente sempre aceitou isso. Você tem inúmeros cristãos na história cristã que não apenas aceitavam a escravidão, como eram senhores de escravos. O Jonathan Edwards, por exemplo, o George Whitefield. Você tem pessoas que defendiam usando a Bíblia ainda por cima, né? Eu tenho um livro sobre isso chamado A Bíblia e a Escravidão, onde eu mostro que uma correta interpretação da Bíblia é completamente diferente. Mas você vê inúmeros autores cristãos dessa época defendendo a escravidão, sendo senhores de escravos, usando a Bíblia para isso, e você vê, cara, mas isso é uma coisa tão óbvia que contraria a moral do evangelho. Você nem precisaria da Bíblia, na verdade, para isso, de tão óbvio que é. E mesmo assim as pessoas achavam isso normal. Por quê? Porque todo mundo defendia isso, todo mundo achava isso normal. E quando todo mundo acha uma coisa normal, você tende a achar que isso também é uma coisa perfeitamente aceitável. Aquilo deixa de ser considerado certo ou errado, o parâmetro deixa de ser a coisa em si e passa a se tornar o que as outras pessoas pensam. Então, se tem um monte de gente defendendo alguma coisa que é manifestamente absurda, assim, isso parece fazer sentido na cabeça das pessoas, justamente por ter um monte de gente que acredita nisso, que pensa igual, né? Isso é algo que eu também trabalho no livro. A gente pode fazer, por exemplo, sobre o aborto. Aqui no Brasil ainda tem muita gente, graças a Deus, que vê que é um absurdo você assassinar crianças do ventre das mães. Mas você vai lá na Europa, até mesmo os países mais conservadores, vou dar um exemplo, né? O Boris Johnson, que era o primeiro-ministro lá da Grã-Bretanha, ele do Partido Conservador Cristão. Para você ter uma ideia, quando a Suprema Corte Americana anulou a decisão lá do aborto, ele falou que foi um grande passo para trás, ele, né, falou que foi uma coisa horrível e tal, e etc. E isso, se você vê na Europa, para você ver, né, como que na Europa até mesmo os cristãos, os conservadores de lá, eles acham uma coisa totalmente normal. Por quê? Porque para eles é normal, porque eles estão acostumados com isso já faz muito tempo. E como todo mundo defende isso, para eles isso é normal, matar bebê na barriga da mãe. Entende? Então, esse é o problema, né? Qualquer pessoa de bom senso olharia para nossa, o cara está dizendo, então, que Deus vai torturar pelos séculos dos séculos, durante bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, alguém, por causa de alguns anos de pecado na Terra, essa pessoa vai ser torturada a eternidade em um lago de fogo. Tipo, é uma coisa tão aberrante que qualquer pessoa minimamente racional, sóbria, sensata, nem sequer cogitaria a hipótese. É uma coisa que deveria ser, assim, descartada a priori, né? Se fosse usado o mínimo de sensatez, porque é uma crença absurda, ridícula. Agora, as pessoas levam isso a sério por quê? Porque todo mundo pensa assim. É a mesma coisa da escravidão, a mesma coisa do aborto na Europa. Como todo mundo pensa assim, as pessoas acham que faz sentido. Elas começam a achar que uma coisa que em si mesmo é absurda faz sentido só porque a grande maioria pensa assim. E talvez um dia não pense mais, e aí as pessoas vejam como isso é absurdo mesmo, né? Mas enquanto isso ainda for a crença da maioria, por causa da tradição, porque elas foram ensinadas assim, infelizmente as pessoas não vão ter a noção do ridículo que essa coisa é. Tudo tem muito a ver com a força da tradição, né, familiar, social. Você não quer ser excluído da sua família, da sua sociedade. Então, tipo, deixa para lá discutir isso aí, tá bom que seja assim, né? O Demógenes, ele diz assim: existem mais estudiosos não adventistas que creem na mortalidade da alma aqui no Brasil? Você conhece mais alguém que se levanta claramente falando sobre isso? Fora, assim, irmão da igreja, tipo Testemunho de Jeová e adventista, coisa do tipo. Eu conheço vários que entraram em contato comigo, falando que mudaram de posição sobre o tema, né? Inclusive através do meu livro antigo, né? Mas famoso assim, eu não estou me lembrando de muita gente, não. O Ed René Kivitz, eu não sei se é um bom nome para citar, porque vai ter muita gente a falar herege e tal, mas ele já teve várias palestras dele, pregações, onde ele defende o mesmo conceito holista de alma. O Jonas Madureira, ele também tem um livro dele onde ele defende o conceito holista de alma também. Então o Vailate num debate com o Sérgio Monteiro, ele foi, mas depois voltou, né? Mas você vê que estava ali, né? Mas assim, eu já vi alguns sim, aqui agora não estou bem lembrado.
mas tem vários aí que eu já vi, mas não muito famosos, assim, né? Infelizmente. Porque aquela coisa, é a posição, vamos pensar assim, vamos pensar a cabeça, você é um pastor, um cara famoso de uma instituição religiosa A ou B, né? Uma igreja X. Você vai mudar de opinião, se você mudar de opinião, você vai provavelmente perder a igreja onde você é pastor, a convenção, não sei, vai demitir você, né? Ou se você é professor no seminário, provavelmente você vai ser demitido, porque esse é um seminário confessional, né? Você vai perder um monte de contatos, de amizades, de pessoas importantes, vai ficar sem emprego, sem nada. Quer dizer, vai ser muito difícil alguém ser tão corajoso a esse ponto, né? Então, quando muito, eles vão fazer afirmações pontuais, assim, né? Aqui ou ali, mas eles não vão. Vai ser difícil você ver alguém muito famoso fazer uma declaração muito clara e muito enfática a esse respeito, né? Porque eles têm muita coisa a perder. Infelizmente, a verdade é essa. Aí a gente vai voltar na questão lá, né, de pessoas que preferem agora dos homens que é de Deus. E adicionalmente, é importante ressaltar que essa discussão ela não era muito popular aqui no Brasil até pouco tempo atrás, né? Embora na Europa já fosse até relativamente por causa do Oscar Cullmann, do John Stott e tudo mais, mas no Brasil, até algo como 20 anos atrás, praticamente nem se discutia isso. Basicamente as pessoas pensavam. Eu lembro, inclusive, quando eu aderi ao mortalismo, lá em 2009, 2010, eu lembro que naquela época, tipo, a gente pensava que era coisa só de adventistas e testemunho de Jeová, né? Então as pessoas já descartavam a priori essa crença, né? Porque achavam, não, isso aí é coisa de seita, isso aí é coisa, né, de gente estranha, né? E hoje em dia não, hoje em dia já é muito mais popular, né? Hoje em dia tem um monte de gente de outras denominações que creem assim. Inclusive tem um debate recente aí do Vejam Só, que fizeram uma enquete, né? Qual a visão bíblica sobre isso, e deu meio a meio, assim, 50-50. Eu duvido que esse 50 é só de adventistas, né? Como se só adventistas assistisse aquele programa. Tem um monte de testemunhos que eu já vi de gente que muda de opinião sobre o tema. Infelizmente, a grande maioria são leigos, assim, né? Pessoas que têm um grande conhecimento, em muitos casos, que têm formação teológica, etc., mas não pastores, não gente que tem muita coisa a perder, né? Isso eu quero dizer. Sim, perfeito, muito legal. Esses dias eu vi uma live do Daniel Gontijo falando sobre o casamento dele com uma cristã. Ele é um cientista ateu, psicólogo e tal. E aí, no meio da live, ele estava falando assim: não, mas é que a Nath, a minha esposa, ela já nem acredita mais no inferno, né? E aí ela gritou lá no fundo: não, é que vai ser aniquilado. Agora que você falou, me lembrei mais uma, né? O Lamartine Pozzella, ele tem no final no podcast do Vilela, ele diz que ele é tentado a ser aniquilacionista. Ele não fala tipo, eu sou aniquilacionista, mas ele fala que eu não lembro a palavra exata que ele usa, mas ele dá a entender que ele acha o aniquilacionismo mais provável, assim, né? Que ele quer acreditar no aniquilacionismo, né? Ainda que ele não seja taxativo a esse respeito. Mas já existem vários aí que têm uma visão, eu creio que ainda mais nos próximos anos, né? Não apenas com o meu livro, mas com várias outras pessoas também pregando essa verdade, com o Vejam Só popularizando essa visão também, né? Porque abrindo essa questão para debate, eu creio que tende a se tornar muito mais popular, né? Se vai ter muita gente famosa pregando, eu não sei, mas que já tem se tornado muito mais popular, com certeza. Legal. A penúltima pergunta aqui, ó. O que o Lucas acha dessa espiritualização ou metaforização da ideia da morte para justificar a doutrina da imortalidade da alma? Isso aí você pode falar melhor do que eu. Inclusive tem uma citação do meu livro que é sua, né? Que eu falo, que eu cito você, que você fala muito bem sobre esse tema, né? Que eles precisam negar o significado de morte a qualquer custo, né? Porque eu só até ver aqui como que o dicionário vai conceituar morte, né? O significado de morte no dicionário: interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana. Então é só isso que o dicionário conceitua a morte. Na verdade, para você saber o que é a morte é muito simples, é o inverso da vida, né? Então é curioso notar, a Bíblia nunca usa o termo existência eterna nem inexistência eterna, né? A Bíblia só usa o termo vida eterna e morte eterna. Por quê? Porque para ela, falar em viver é existir, falar em morrer é deixar de existir. É simples assim, né? A morte é o inverso da vida. Então, como eles não podem aceitar isso, eles precisam aderir, eles precisam salvar a mentira da serpente, né? De Gênesis 3:4, certamente não morrerás, mudando o sentido de morte. Tipo, você vai morrer sim, mas não é uma morte de verdade, meio que uma morte de mentirinha, você vai morrer espiritualmente. Aí vai ter várias explicações diferentes que eles vão dar, né? Uma delas não, morte da Bíblia é apenas a separação da alma do corpo. Tá, beleza, se a alma significa a separação entre a alma e o corpo, então todas as vezes que a Bíblia fala da morte de animais,
ela está falando, então, na separação da alma do corpo dos animais, né? Isso nenhum deles admite, né? Inclusive, Eclesiastes 3, 19 e 20 vai dizer que assim como morre o animal, morre os homens. E aí eles vão dizer, então, assim como os animais se separam da alma do corpo, o homem se separa da alma do corpo, nenhum deles admitiria isso, né? É um significado freestyle, né? Muda de acordo com a conveniência. Aí outros vão falar, não, mas morte na Bíblia, o significado é o sentido espiritual, né? Significa apenas que você vai estar separado da presença de Deus, né? Tem dois problemas sérios com isso. Primeiro, que ninguém que consegue viver permanentemente separado e completamente separado de Deus. A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se a gente só existe em Deus, não tem como viver eternamente separado dele. A Bíblia diz que, né, quando Deus cria novas todas as coisas, Deus será tudo em todos. Está lá em 1 Coríntios 15, lá no final, versículo 57, por aí. E como é que Deus vai ser tudo em todos se os ímpios vão continuar existindo? Não tem como, né? Porque senão Deus já seria tudo em todos hoje, né? Para Deus ser tudo em todos, ou os ímpios se convertem, vamos dizer assim, e aí seria o universalismo, ou eles deixam de existir. Aí sim Deus pode ser tudo em todos, né? Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema em dizer que a morte é apenas uma morte espiritual, no sentido de separação, é a questão da segunda morte, que a Bíblia chama claramente a morte final de segunda morte do Apocalipse. O problema é que se tem a segunda morte, tem a primeira também. Então, será que a pessoa tem uma segunda morte espiritual? Será que a pessoa se separa de novo de Deus? Não faz sentido, porque a pessoa já estaria separada de Deus. A Bíblia diz que os ímpios já estão mortos em seus delitos e pecados. Paulo diz lá em Efésios. Então, se eles já estão mortos, que sentido faz dizer que eles vão morrer de novo? Que vai ter uma segunda morte. Nesse caso, eles só teriam uma morte só, e essa morte se estenderia para sempre. Quando a gente entende o significado de morte da Bíblia, faz sentido. Porque a segunda morte, por quê? Porque eles estavam vivos hoje, eles morrem no final da vida, né? Evidentemente, qualquer pessoa morre, e depois vão ressuscitar para serem julgados, para pagarem o proporcional aos seus pecados, e aí sim eles vão para essa segunda morte, porque são duas mortes físicas. Se a primeira morte é física, a segunda também é, né? Então, a gente entende o significado de morte dessa forma, né? É a única que faz sentido com o texto, né? Senão existiria uma morte só. Então, eles tentam dar essas justificativas, eles falam, não, mas tem textos que falam, você estava morto e reviveu, né? Esses textos aí, mas aí eu mesmo explico esses textos no livro, né? Não é que ele está negando que a palavra morte significa o inverso de vida, ele está simplesmente tratando da morte final como de uma forma antecipada, né? Então, quando ele fala, por exemplo, ele estava morto e reviveu, o sentido nada mais é que ele estava caminhando para a morte, mas agora não mais, porque agora ele vai viver. Por isso que você vai ter vários versículos bíblicos que dizem que nós já temos a vida eterna, e, por outro lado, você vai ter vários outros versículos falando que não, que a gente não tem a vida eterna ainda, no futuro que a gente vai possuir a vida eterna. E não é uma contradição, porque a gente tem com uma garantia. No entanto, não tem ainda com uma possessão de fato, né? A gente vai ter futuramente. Então, ele não está negando que o significado de morte, mesmo nesses textos, ele decorre do significado natural de morte. Esse é o significado único de morte na Bíblia, só que tratado de uma forma antecipada. E eu vou mostrar vários versículos da Bíblia que usam essa mesma lógica, né? Sim, perfeito. E acho que bem curioso, né, que as metáforas de morte, elas implicam o sentido correto de morte, mesmo que sejam aplicadas de forma diferente. Por exemplo, Efésios 2 fala que está morto em delito e pecado, mas Colossenses 3 fala que a gente morreu e a nossa vida está oculta em Cristo. Então, veja, a metáfora da morte pode ser usada para significar o pecado ou mesmo a salvação. Aí, no caso, você tá morto em pecado, você não está vivo para Deus, você não está vivendo para a glória de Deus, etc. Ou você está morto para o mundo e está vivendo para Deus, você está morto. Mas o fato é, em ambos os casos, morte é o quê? É morrer mesmo, só que usado de forma metafórica. Então, a pessoa que está morta em delitos e pecados, ela realmente não está vivendo para Deus. A pessoa que está morta para esse mundo e está aguardando a vinda de Cristo para viver eternamente, ela realmente está morta para esse mundo. Não tem que ver com algo do tipo morte não é morte. Agora, por fim, o Wesley... Só um apontamento aqui, rapidinho. Tem mais uma razão, né, para pensar assim, porque a única morte que alguém como Eva entenderia e assimilaria é justamente a morte natural, né, que é a única morte que ela conhecia, né, o sentido simples e lógico de morte. E veja que Deus não explica para ela que morte era essa. Então, você fala de morte para alguém que não fez nenhum curso de teologia, não sabe nenhum sentido de morte, que não seja o sentido natural e óbvio dela, o sentido simples do dicionário, vamos dizer assim, né? E sem nenhuma outra aprofundamento disso, vai dizer, você vai morrer, você quer que essa pessoa entenda que está falando de uma morte no sentido espiritual, cujo significado os teólogos discutem até hoje qual seria, né? Não faz sentido, né? O único sentido assimilável para Eva seria da morte natural e física.
Sim, o fim da vida dela. Ia acabar. Tudo aquilo que ela estava conhecendo ia acabar. Enfim, e aí o Wesley Jacobina, ele fala assim: como faço para adquirir os 4 volumes do livro A Lenda da Imortalidade da Alma na versão física? Como é que funciona? Então, eu vou passar no seu WhatsApp, já que eu não posso mandar para o chat. Aqui, nesse link que eu acabei de passar, tem todos os meus livros, né? E ali vai ter 2 tabelas. A primeira é a versão digital, aí é só clicar em baixar, ali tá escrito a tela título, aí tem a Lenda da Imortalidade da Alma, PDF, baixar. Aí clica lá, baixar. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, tá? Isso. E aí, embaixo dessa tabela, tem a tabela 2, que é a versão impressa. Aí vai ter lá os 4 volumes, né? Porque eu tive que dividir em 4 volumes, e aí tem um link, e aí tem um aqui. Aí você clica no aqui, ele vai redirecionar direto para o Clube dos Autores, que é onde o livro é vendido. Aí você compra lá nesse site, e eles enviam para o correio e chega em casa dentro de umas 2 semanas, mais ou menos, por aí. Né? Às vezes chega antes, vai depender da região onde você mora. Aí eu processo tudo com eles mesmo, né? Eu não tenho nenhum estoque de livros aqui, eu só tenho um de cada volume, né? Que é esse daqui, né? Mas tudo direto com eles lá no Clube dos Autores. Que legal, cara. Mano, a gente está muito feliz aí com o teu trabalho, acho que é uma sensação de dever cumprido. Você já tem algum próximo projeto para começar a escrever? Eu tenho 2, na verdade. Olha, 3, na verdade, né? Mas. Não, são 2. Tava com 7. Não, são 20, né? Um deles é continuar aquele livro lá dos 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Eu fiz 50 já, né? O volume 1, e eu quero fazer o volume 2, né? O outro é um livro chamado A Verdadeira Face do Deus do Antigo Testamento, que vai refutar todas aquelas acusações ateus de que o Deus do Antigo Testamento é um malvadão, né, que manda matar todo mundo e etc. e tal. E eu vou fazer na mesma pegada daquele livro do Paul Copa, do Deus é um Monstro Moral, né? Na mesma pegada desse livro. E o terceiro livro é um desafio maior para mim, porque não é o tipo de livro que eu consigo, que eu sou bom de escrever ou que eu tenha muita capacidade, mas é um livro que eu até coloquei o título provisório, não sei se vou manter, que é o título chamado 2084, né? Que é tipo, eu vou imaginar como seria a sociedade daqui até lá, supondo que em 2084 começasse a grande tribulação, o anticristo, o fim dos tempos, e como o mundo vai piorar daqui até lá, e uma série de coisas terríveis vão acontecendo ao longo desse tempo, e aí eu vou citando e vai ter uma trama na história, é uma história de ficção, né, mas baseada em elementos de realidade, vamos dizer assim, né. E aí tem um amigo meu chamado, ele não gosta que chame pelo nome real dele, mas o nome que ele gosta de chamar é Hellsing, né? E ele é escritor de ficção, né? Ele está terminando um livro dele chamado Hellsinger, né? É um livro muito bom, muito top, né? E ele é muito bom nessa parte. Então eu vou fazer a parte mais teológica, vamos dizer assim, do livro, né? Colocando as ideias principais e tudo mais. Ele vai fazer as tramas do livro, né? As tramas da história, né? Em si. E aí eu acho que é um projeto bem que eu tenho bastante expectativa, assim, né? Pode ser que fique uma porcaria, mas é um projeto que eu tenho bastante expectativa, assim, né? Porque eu acho que vai ser o único livro de historinha, assim, né? Que eu vou fazer, né? E, enfim, espero que dê certo, né? Cara, muito legal. Tem um livro que chama A Mente do Criador, de Dorothy Sayers, acho que não me engano o nome dela, e poderia te ajudar aí para você ler, para você fazer umas ficções aí. Sim, o título, no caso, 2084, é baseado naquele livro do George Orwell, de 1984, que aí fala de um estado policial, tipo comunista, que vigia todo mundo e tal, e o meu livro tende a ser na mesma pegada, né? Por isso que eu até fiz essa alusão, né? Sim, não, super legal, bem interessante mesmo. Bom, eu peço desculpa para o pessoal aí que a gente já vai terminar, tem bastante pergunta aí que não dá para colocar, mas ó, beijão para o João Moura, para a Tayane, para o Alex, para a Mara, para o Ismael, para o Ronaldo, para o Marcos Sober, todo mundo que comentou durante a live toda. E por fim, a gente manda a última aí do Ronaldo Dias. Qual o versículo mais convincente da mortalidade da alma? Que a gente falou qual que foi o mais difícil de refutar. Para você, qual que é o mais convincente para dizer que a alma morre? Sim, esse daí é fácil, né? É o versículo que eu uso sempre. Todos os meus debates eu faço questão de citar esse mesmo versículo, a mesma pergunta, e todos os meus adversários, mesmo já sabendo que eu vou fazer essa pergunta, todos eles se embaralham, todos respondem uma coisa mais estranha e pior do que a outra, né? Mas está lá em 1 Coríntios 15, 32, sempre faço essa pergunta. Se realmente a alma já está no céu antes da ressurreição, porque Paulo disse, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Porque para eles a alma morreu, já está no céu lá antes mesmo da ressurreição, vai ficar lá. Se não fosse pela ressurreição, você pensa assim, você morreu, sua alma saiu, está no céu, certo?
não existe a ressurreição, que é o cenário que Paulo aqui está imaginando, né? Você tira a ressurreição, o que acontece? Para os imortalistas, você ia continuar existindo para sempre no céu, mas com uma alma incorpórea fantasmagórica. É isso. Então, por que Paulo diria, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque morreremos? Ou seja, viva de uma forma hedonista, né? Inclusive, ele diz aqui, também nós, verso 30, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, se não há ressurreição, o que farão aqueles que batizam para os mortos, etc, né? Ou seja, tudo ele está dizendo o seguinte, se os mortos não ressuscitam, então é inútil a gente viver na fé. Né? Ele, inclusive diz, né, se foi por meras razões humanas que eu tenho férias com Éfeso que ganhei com isso, em outras palavras, né? Se realmente não há ressurreição dos mortos, então morreu, acabou tudo para sempre, na visão de Paulo. Não valeria nem a pena viver para a fé, viver para Deus, né? Seria tudo inútil. Paulo teria sofrido tudo isso inutilmente, porque sem a ressurreição, na cabeça de Paulo, morreu, acabou tudo para sempre. Agora, com a ressurreição, vale a pena viver para Deus, porque aí sim, a morte é apenas uma morte temporária, porque você vai deixar de existir até a ressurreição. Na ressurreição, você ressuscita para herdar uma vida eterna, para viver para sempre ao lado do Pai, né? Então, por isso que vale a pena a vida cristã, por causa da ressurreição. Agora, repito, se a alma fosse imortal, anularia toda a lógica do pensamento de Paulo, porque ele já estaria no céu antes disso, e aí, havendo a ressurreição ou não, só o que mudaria é que a gente estaria para sempre no estado incorpóreo ou não, né? Então, aí, obviamente, a gente valeria muito a pena viver para Deus se fosse para passar a eternidade com o Senhor, ainda que no estado incorpóreo. Porque para os imortalistas, aquele versículo que Paulo fala, né, do desejo de partir e estar com Cristo, para eles, Paulo estava falando sobre estar com Cristo no estado incorpóreo, desincorporado, com uma alma, né, imaterial, fantasmagórica, né? Então, para eles, valeria a pena estar com Cristo nesse estado. E aqui Paulo diz que não, se não for pela ressurreição, come e bebe, depois morre, não vale a pena lutar com férias e Éfeso, não vale a pena fazer nada, né? Então, para ele, claramente, não existe nada antes da ressurreição, e não existiria nada depois da ressurreição se não fosse pela ressurreição. Então, para ele, a vida póstuma só se dava na ressurreição e através da ressurreição. E todos que tentaram dar explicações alternativas é uma coisa mais pavorosa que a outra, né? Inclusive, não apenas os debates que eu já tive, na literatura imortalista você encontra pouquíssima resposta a esse texto. Para você ter uma ideia, eu só fui encontrar uma resposta a esse texto num livro lá de 500 anos atrás que o próprio Calvino que escreveu. E a explicação que ele dá para esse texto é a coisa mais pavorosa que eu já vi. Ele literalmente diz que nesse texto Paulo não está falando da ressurreição, está falando da imortalidade da alma, né? Então ele literalmente substituiu aqui ressurreição por imortalidade da alma, e aí tentou explicar o texto dessa forma, né? Então, assim, é uma coisa, é para você ver até que ponto que eles têm que chegar para conseguir, se é isso que eles têm que fazer, para conseguir dar uma explicação satisfatória para esse argumento, é porque eles estão completamente refutados mesmo, só não querem admitir isso. Perfeito, igual aquele texto de 2 Pedro 3, né? Em 2 Pedro 2, né? Que renegarão o Senhor que os resgatou. Aí eles têm que dizer que o Senhor não resgatou. Pois é. É uma piada, né? Bom, a Tayane dizendo aí que foi uma ótima live, arrasaram. Cara, foi um prazer enorme. O canal Vem Senhor Jesus está sempre aberto para você aqui, Lucas. Você é um cara muito iluminado, a despeito das nossas discordâncias. Também, né? Eu queria que você tivesse citado Ezequiel 18, né? A alma que pecar, essa morrerá, mas tudo bem, né? 1 Coríntios 15, de fato, é um texto extraordinário. E você queria dar suas últimas palavras aí? Ó, link na descrição do canal, tá o canal do YouTube do Lucas, tá o site com o link para o livro, para comprar, para baixar gratuitamente. Aí fica à vontade nas suas últimas palavras, Lucas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite do pastor Ezequiel. Eu sou muito fã do Ezequiel, porque ele é, tipo, eu já falei para isso para ele, né? Que ele é onipresente nos debates da internet, né? Então, onde eu entro no YouTube, debate falando de tal, tá falando de tal. Tem o Ezequiel Gomes e um dos lados lá, né? Então, tá sempre debatendo. Entra na apologética, tá lá o Ezequiel Gomes. Vejam só, tá o Ezequiel Gomes. Todo lugar tá lá o Ezequiel Gomes, né? Então, o cara que se tem alguém que não arrega para debates é o Ezequiel Gomes, eu admiro muito por isso, né? E também reiterar, né? Quem quiser entrar no meu site, lá tem o meu livro, www.lucasmanzoli.com, só clicar na seção livros, tem lá no site lá tudo direitinho para baixar, e também o primeiro artigo que eu postei, o último, né? Tá lá também sobre o livro, só clicar lá e baixar o livro, e também se inscreva no meu canal. Só digitar Lucas Manzoli, vocês encontram no meu canal. E eu acabei de postar, um pouco dias atrás,
o vídeo resumindo o meu livro sobre as provas do Antigo Testamento, a respeito da mortalidade da alma, e eu já gravei a parte do Novo Testamento, mas eu vou postar amanhã essa continuação. E também, ontem eu postei no canal um debate de mais de 3 horas que eu tive com Yuri Shen sobre determinismo, né, sobre Deus, autor do pecado. Também ficou bastante interessante esse debate. Quem quiser pode ir lá e conferir. Aproveita e se inscreve lá no canal, que eu estou precisando de inscritos. Eu imagino a quantidade de heresia que o Yuri deve ter falado nisso aí. 3 horas, Deus o livre, né, cara? Mas tudo bem, né? A gente comenta mais no final. Cara, muito obrigado, um abraço e a gente se vê por aí, Lucas. Falou. Um abraço, valeu.